Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E antes de mais nada, pessoal, eu quero pedir desculpa para vocês por ficar tantos dias sem gravar vídeo, mas eu acho que alguns de vocês sabem que passou aqui pela minha cidade um ciclone, e ele ficou um tempinho aqui nos visitando, esses ventos muito fortes, e também teve algumas questões minhas particulares que acabaram mexendo um pouco com o meu emocional. Normalmente eu gravo os vídeos para vocês à noite, e à noite é o horário que o vento estava mais forte, e querendo ou não, aquilo causa um desconforto e mexe com o emocional, porque quando a gente está passando por um vento forte, a gente não sabe que consequência que aquilo pode trazer. Graças a Deus não aconteceu nada demais, mas mexeu comigo, e aí eu achei que a minha intuição não estaria tão boa, eu estaria tensa fazendo esses vídeos para vocês enquanto estava aquela ventania. Então eu peço desculpa, né, por esse incômodo, talvez tenha sido incômodo para vocês. E agora eu estou aqui para a gente poder fazer o vídeo, tá bem? E, gente, para quem deseja adquirir, participar desse projeto que eu criei a respeito das mesas, nesse momento eu estou com uma mesa psiônica aberta para prosperidade, e ela está aberta até o dia 27. Então, para quem quiser adquirir, entrar nesse tratamento energético para receber no teu campo de energia essa vibração, eu coloco o nome da pessoa e a data de nascimento, o valor de troca é apenas R$20. O objetivo desse projeto, tanto para quando eu faço para a questão da prosperidade quanto para relacionamento amoroso, é de que a espiritualidade me intuiu de que a gente tem a oportunidade de se permitir trabalhar o nosso campo energético, porque é no campo energético que começam os nossos desequilíbrios. É ali que começam as coisas. Então, quando a gente trata alguma coisa, ou a gente tenta mudar apenas em em alguma vertente da nossa vida, no caso material, às vezes a gente está ali tentando no material, na vida concreta, tentar mudar algo e a gente não consegue, porque às vezes isso está relacionado ali com coisas que são mais sutis, que são mais subjetivas, tá? Então, por isso que é importante a gente entender que todo o nosso desequilíbrio, tudo aquilo que nos causa dor, no nosso campo energético vira um campo de energia que precisa ser tratado. Então, para que vocês possam ter essa oportunidade de sentir no campo de vocês essas mudanças. E é um tratamento energético, por isso que ele é mensal. Porque são coisas que são muito internalizadas, não tem como a gente mensurar, e muitas coisas que estão no nosso campo que a gente nem imagina que está afetando. Então, toda essa limpeza, ela pode ter muitas camadas e uma série de coisas. Por isso que ela é mensal. E é claro que a pessoa vai deixar de fazer no momento que ela achar que para a situação dela já abriu aí para o que ela desejava, né, o que queria que fluísse na sua vida, porque prosperidade é fluidez em qualquer área, não é só na material, também na material, mas para qualquer coisa. E a mesma coisa para relacionamento, tá? Então, para quem quiser adquirir, tá aberto, é só me chamar aqui pelo WhatsApp que eu deixo para vocês aqui na descrição do vídeo, e aí eu passo para vocês o meu Pix, e aí eu já coloco vocês na listinha para receber essa energia, tá bem? E também é o mesmo número para quem quer informações a respeito do meu atendimento com as cartas. Eu quero agradecer as pessoas que esse mês fizeram atendimentos comigo e as que ainda vão fazer, e também as pessoas que fizeram o tratamento comigo nesse mês. Meu muito obrigada a todos vocês, certo? Bom, então, e também, gente, eu convido vocês para me seguirem lá no Instagram, quem não me segue, tá? Porque lá também é uma outra vertente de rede social. Me acompanhe por lá eu coloco algumas enquetes, eu coloco alguns bastidores por lá, faço alguns reels de vez em quando, sempre que eu posso, né? E também lá no TikTok também, para quem quiser me seguir, tá bom? Desculpa, falei demais, eu sei, me perdoe. Às vezes tem pessoas que às vezes ficam um pouquinho brava comigo, que eu falo muito, e eu falo muito mesmo. Bom, então o nosso tema de hoje para esse vídeo é o seguinte: esse ser de luz ainda tem interesse por ti? É isso que nós vamos descobrir. E eu trouxe como situação de número 1 o mestre Kutumi, situação de número 2 o cacique Pena Branca e a situação de número 3 o mestre Sai Baba. Então, tu pode escolher qual que tu quer. Nesse momento nós vamos fazer uma pequena conexão com o Arcanjo Miguel, para não se estender demais esse vídeo, e também com a chama violeta, que são duas forças que eu tenho trazido que também não deixam de ser um tratamento.
receber uma energia do Arcanjo Miguel, uma limpeza, um tubo de luz, é um tratamento para nós, e que trabalha esse campo de proteção e limpa o nosso campo. E também a chama violeta, que é uma energia que ajuda a transmutar os nossos karmas. Então, nesse momento, eu te convido que tu feche os teus olhos, eleve o teu pensamento ao nosso bem-amado Arcanjo Miguel e com toda a tua devoção, com toda a tua fé, peça, sinta que Arcanjo Miguel está vindo na tua direção, te envolvendo, te abraçando, limpando do teu campo de energia tudo que for permitido, tudo que tu der consentimento, para que ele retire do teu campo tudo que te gera desequilíbrios, tudo aquilo que te desconecta da realidade, tudo aquilo que faz com que essas forças negativas tentem impedir o teu processo de evolução. Eu peço para mim também, eu também recebo essa energia, eu estou aberta para receber, para que a gente possa sempre crescer com a ajuda da espiritualidade, do Arcanjo Miguel, dos nossos mentores, dos nossos amparadores, de todos aqueles seres que nos acolhem. E nesse momento também nós pedimos que a chama violeta do nosso bem-amado Mestre Saint Germain e todos os seres da chama violeta estejam junto conosco e que nesse momento esteja transmutando todos os condicionamentos possíveis de serem liberados nesse momento do nosso campo emocional, que limpe também no nosso campo energético todos os emaranhamentos, tudo aquilo que está impedindo a nossa evolução. A gente pede amorosamente que a gente possa trazer com a chama violeta uma harmonia e um equilíbrio no nosso campo energético, para que a gente possa ter muito mais facilidade de alcançar as nossas realizações, os nossos objetivos, nos tornando muito mais amorosos, com muita mais capacidade de empatia em relação às outras pessoas, as outras pessoas também tendo mais empatia conosco, e com isso podendo fortalecer os nossos relacionamentos, sejam eles com quem forem, não importa se é amoroso, com os amigos, com os familiares, com os colegas de trabalho, que a gente possa viver mais harmoniosamente em todas as áreas da nossa vida, contando com a energia da chama violeta. Então nós agradecemos o Arcanjo Miguel e a chama violeta por estarem aqui conosco, nos auxiliando e nos harmonizando, nos protegendo, nos defendendo, e a nossa gratidão. Então era isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa conexão, que é bem importante, e a gente vai começar aqui então a dar uma olhada nessa situação e tentar entender se essa pessoa ainda tem interesse por ti. Olá, para vocês que escolheram a situação de número 1, se essa pessoa ainda tem interesse por ti, vamos dar uma olhada? Olha, virou uma carta aqui, um 8 de copas. Gente, eu acho que eu vou trazer mais pra cima aqui, ó. Vamos mexer na espada do Miguel. Acho que eu vou trazer mais pra cima. Saiu aqui um 9 de espadas. Nossa, quanta carta de espadas. Um 9 de espadas. Aliás, desculpa, um pajem de espadas. Desculpa, me equivoquei. O 9 eu assim disse. E um 6 de paus. Interessante. Vamos tirar mais umas cartinhas aqui. A carta do mago. A carta da roda da fortuna. Não, desculpa, gente, é a carta do mundo, né? A roda da fortuna. Eu olhei aqui e parecia que era... Não, é a carta do mundo. A carta do 10 de ouros. Nossa, tá muito lindo aqui. E a carta do as de espadas. E, sinceramente, pessoal, eu não tenho a menor dúvida de que essa pessoa ainda tem interesse a teu respeito, tá? O que eu vejo é que talvez ela acredite, ela pense... ou pensou, mas talvez seja agora, ela tá com um pouquinho de receio de vir na tua direção, tá? Ela tá sofrendo um pouco, existe uma dor emocional dessa pessoa a respeito da situação com vocês, e eu vejo ela assim, pensando muito, sabe, com aquele pensamento muito repetitivo, uma coisa assim, até que chega a ser até uma certa neurose, assim. Pode ser que essa pessoa sinta culpas, eu acho que eu andei falando isso em algum vídeo agora há pouco tempo,
Não sei se são culpas que ela guarda dentro dela, arrependimentos, e talvez necessariamente isso não tenha a ver assim com o fato dela ter sido desleal com vocês, mas de repente algum posicionamento que ela possa ter tido a respeito de vocês, que é o qual ela pode estar se arrependendo, porque essa carta ela pode falar assim de arrependimentos, e eu vejo assim essa pessoa ela querendo consertar essa situação, porque tem um pajem de espadas aqui. O pajem de espadas é uma iniciativa para tentar, uma tentativa de resolução, uma tentativa de harmonizar as coisas, ou menos uma tentativa, uma oportunidade de poder dizer o que ela está sentindo, ou por que ela agiu assim, ou até dizer que ela está arrependida de ter agido de determinada maneira, ou de ter tido determinada atitude, tá bem? Então, a última carta é uma carta que fala de que essa pessoa ela quer lutar por ti. Essa pessoa está disponível, ela está disposta a lutar por essa situação contigo para tentar realinhar, seja lá o que foi que aconteceu entre vocês e que trouxe esses dissabores. Esses dissabores também podem estar falando de vocês, meus seguidores, de vocês também estarem um pouquinho chateados com essa situação, com essa pessoa, e também talvez vocês estejam sofrendo com essa situação. Mesmo que eu esteja analisando a energia da pessoa, mas para alguns seguidores meus aqui, eu sinto que também talvez vocês estejam nessa mesma sintonia. Pode ser que não seja para todos, mas eu percebo que sim. Existe ali aquela dor, aquela... como é que é a palavra para dizer para vocês? É uma dor assim desconfortável, saudosa, com uma certa saudade, uma certa nostalgia, seria isso. E aqui embaixo as cartas elas estão maravilhosas, porque está mostrando a carta do mago, e vocês sabem que o mago significa quando a gente sabe o que quer, a gente já determinou, a gente já tem uma visão de como agir, está tudo ainda no campo do pensamento, mas já está tudo ali planejado para colocar para colocar em ação na hora certa. E aí logo em seguida sai a carta do mundo. E a carta do mundo significa de que essa pessoa, ela tá vendo assim muitas possibilidades para vocês. E ela acredita que é uma relação entre vocês que pode dar muito certo, e que ela acredita que vai dar muito certo, e que também ela está empenhada querendo fazer dar certo. Talvez, e não sei, pode não ser para todos, mas talvez pela primeira vez essa pessoa pode estar realmente muito determinada. Talvez até então ela não tinha muito posicionamento sobre o que ela queria para essa relação. Ela pode ter tido algum tipo de atitude de corpo mole, de não querer se comprometer, mas agora essa pessoa ela está sim bem comprometida e vendo muita verdade aí na situação de vocês. Então tem aqui uma carta que fala muito da possibilidade para algumas pessoas aqui de se tornar um relacionamento bem sério, de repente um casamento, ou seja, de haver uma união entre vocês. Essa união ela pode ser sim material, de viverem juntos, se casarem, terem filhos, como também pode significar um vínculo maior entre vocês e um maior comprometimento de ambas as partes, no sentido de fazer a relação dar certo, no sentido de se darem as mãos e juntos construírem esse relacionamento, para que ele seja um relacionamento que vai trazer uma sustentabilidade na parte emocional, né? De, por exemplo, vocês não se sentirem inseguros em relação à pessoa, a pessoa passando uma segurança para vocês. E a última carta, um as de espadas, e a gente sempre sabe que essas cartas elas significam um caminho que essa pessoa quer trilhar, que essa pessoa já tem planejamentos a teu respeito, que essa pessoa sabe exatamente o primeiro passo que ela tem que dar e que caminho que ela vai seguir para que vocês possam alcançar, ela possa, na verdade, alcançar junto com vocês os objetivos dela, que é o desenvolvimento dessa relação, para vocês levarem adiante. Nesse momento, essa pessoa pensa em levar a situação adiante contigo de forma permanente, né? Claro que a gente sabe que amanhã ou depois a gente não sabe o que acontece, mas nesse momento, essas são as intenções dessa pessoa, tá bem? É o que eu percebo aqui. Vamos aqui tirar umas cartinhas do baralho cigano para ver se essa energia ela é confirmada, se tem algum tipo de alerta. Vamos dar uma olhada o que mais que a gente pode perceber dessa tiragem. Então aqui, olha, saiu a carta das nuvens. Acho que eu vou botar aqui embaixo, que eu acho que talvez vocês enxergam. Vou botar um pouquinho mais para cá, ó. A carta das nuvens,
É que é um tarô grande com um baralho de cigano pequenininho, né, gente? É que eu faço isso porque às vezes a minha mesa é pequenininha, às vezes ela não tem espaço. A carta da criança, a carta dos lírios e a carta do urso. O urso, ele fala muito de determinação. O urso é aquela pessoa que sabe o que quer. E é aquela pessoa que luta pelo que ela quer, pelo que ela deseja. Então, assim, eu vejo que essas dificuldades, esses dissabores, eles acabam tendo bastante possibilidade de vocês conseguirem superar tudo isso, se harmonizarem mais. A carta da criança é uma carta muito boa, porque é uma carta que traz uma leveza para essa tiragem, uma leveza para essa situação. É um novo início. Ela está bem do lado da carta aqui do lírio. Então o lírio ele vem trazendo um momento de mais abertura, de mais fluidez. E eu vejo essa pessoa muito determinada, essa pessoa muito determinada para fazer com que vocês possam se darem bem e poderem viver talvez um outro padrão de relacionamento, um outro momento entre vocês de mais comunhão, enfim, vocês podendo se entender melhor, tendo mais fluidez essa relação de vocês, essa troca amorosa que existe entre vocês dois, tá bem? Então, um beijo carinhoso, espero que vocês tenham gostado dessa tiragem e a gente vai se falando. Não esquece de deixar a tua curtida, teu comentário, teu compartilhamento de vídeo, tudo isso ajuda o canal a crescer e se vocês puderem contribuir comigo, eu ficaria muito grata. Então, um beijo carinhoso e até mais! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem escolheu a situação de número 2, vamos ver aí se essa pessoa ainda tem interesse a teu respeito. Vamos ver qual é a intenção que ela possa ter. Vamos dar uma olhada? Gente, eu acho que eu vou dar uma embaralhada assim, porque eu recém abri cartas, né, com esse tarô. Então vamos embaralhar bem para que saiam realmente os arquétipos que vocês precisam sincronicamente. Ou seja, né? Aquela coisa do que é para vocês, aquilo que conecta com o teu inconsciente. Então, vamos dar uma olhada. Uma boa sorte para vocês e vamos ver o que o tarô revela aqui nesse momento para vocês. Vamos lá? Então, vamos. Saiu aqui um 3 de espadas, um 8 de copas, carta do diabo, carta do 7 de paus, carta do louco, carta do rei de espadas, carta do 3 de paus e a carta do enforcado. Olha só, gente. Vou dizer o que eu sinto aqui. Depois eu vou tirar umas cartas de baralho cigano. A tiragem começa com um 3 de espadas. Essa pessoa ela tem algum tipo de sofrimento. Ela sofre por alguma coisa que tenha acontecido entre vocês. Ela olha para essa situação. Esse 3 de espadas sempre fala de uma dor muito pungente. Uma dor que desequilibra muito a gente. E tem uma carta de 8 de copas também, que é outra carta que fala de que houve uma decepção aí. Não sei se foi essa pessoa que se decepcionou com vocês, ou se isso significa que vocês estão decepcionados com essa pessoa, que ela talvez tenha atingido vocês. Pode ser que seja isso, porque sai a carta do diabo. E a carta do diabo é uma carta que fala, às vezes, de uma pessoa que pode ter tido algum tipo de conduta um pouco obstinada. Quando a pessoa se perde, a pessoa não consegue refletir direito e começa a ter atitudes que não pensam muito bem, irrefletidas e que podem sim causar dor e sofrimento para outra pessoa. Pode ser que isso tenha acontecido com vocês. Pode ser que essa dor aqui seja de vocês ou de que nesse momento ela possa estar decepcionada com ela mesma pelas escolhas que ela fez. Eu diria que eu acho que o interesse a respeito de vocês, eu acho que ela tem. Mesmo que ela coloque ali, ela tá ali colocando tipo uma barreira, uma defesa, né? É quando a gente quer seguir os nossos princípios, a gente quer seguir o que a gente pensa e o que a gente acredita. E depois aqui embaixo essa é a carta do louco.
E a carta do louco é uma carta que fala muito do se jogar. Eu vou me jogar de cabeça nessa situação, eu vou ir com tudo. Eu acredito que essa pessoa ela pode até se aproximar de ti caso vocês estejam distantes, ou se vocês estão juntos, essa pessoa pense enfim, de se jogar, de se entregar e querer oferecer tudo para essa relação. Inclusive tem uma carta aqui do Rei de Espadas, que é uma carta também que fala desse momento de que a gente busca a nossa lucidez, busca a nossa clareza, para a gente tomar as decisões do que a gente quer fazer. E o 3 de paus, que significam as ações, as atitudes, a gente se movimentar em direção àquilo que a gente acredita. Só que a última carta que saiu é a carta do enforcado. Então essa carta está dizendo que não é que essa relação ela seja impossível, não é que eu vejo que essa pessoa tem interesse em ti, mas talvez ela ainda esteja presa a algumas coisas da vida dela, seja o que for, que ela precisa resolver. E isso tem muito a ver acho que com ela mesma. Talvez essas dores, essas frustrações possam ser de vocês, como eu falei, mas também pode ser que essa pessoa carregue frustrações mal resolvidas, coisas que não estão bem dentro dela, para que ela esteja preparada para um novo relacionamento. É isso que eu sinto. Eu acho que essa pessoa, ela pode ter em algum momento decepcionado vocês como uma forma inconsciente, porque talvez não é consciente que a pessoa faz, de reagir às vezes algumas coisas que estão dentro dela mal resolvidas e que de vez em quando vem à tona de uma forma muito sutil, não é no campo da consciência, mas do inconsciente, e aí daqui a um pouco a pessoa ela acaba digamos que reproduzindo alguma coisa em relação ao outro, porque em algum momento ela também possa ter experimentado isso na pele dela. E ela não, eu vou dizer para vocês, essa pessoa ela não está agindo de maldade, ela está só refletindo dores emocionais que estão dentro dela, que de alguma maneira deve estar cutucando ela, de alguma maneira consciente ou inconsciente, acho muito inconsciente, e ela acaba relutando. Aí daqui a um pouco ela não consegue às vezes oferecer exatamente o que vocês queriam, o que vocês merecem, tá? Mas eu não acho que isso signifique que ela não tem interesse. Talvez, como eu falei, eu acho que ela tem que lidar com os fantasmas dela primeiro, conseguir ancorar esse emocional dela, conseguir equilibrar para que ela possa talvez ter mais possibilidade de vir na tua direção e oferecer exatamente aquilo de que tu é merecedor ou merecedora, tá bem? É isso que eu percebo, tá? Então ela tem ainda, digamos que alguns condicionamentos, ela ainda está presa a algumas coisas que podem interferir de alguma maneira digamos que na fluidez entre vocês dois, mas o interesse existe, tá? Existe esse interesse sim. E tem esse dilema, essa energia do diabo, porque o diabo, gente, é uma energia fala muito de ilusão, de algumas energias que em algum momento a gente pensa de uma maneira, aquelas energias que acabam nos manipulando, fazem com que a gente pense de uma maneira, veja as coisas de uma maneira que não seria a mais adequada, e isso confunde muito o emocional da pessoa, a pessoa se perde, tá? Ela acaba se perdendo. Eu acredito que ela meio que se perde um pouco por conta esse emocional que pode ser dela, ou pode ser também as culpas que ela carrega de repente por ter machucado vocês, tá? Aí vocês vão ter que adaptar cada um na sua situação, mas o interesse existe. Ela não deixou de ter interesse, talvez ela ainda não consiga. Pode ser até que ela queira, né? Porque aqui é uma carta de iniciativa, ela queira poder te oferecer. Mas mesmo que ela querendo algo interno, algo lá dentro, não deixa ela avançar. Porque tem que, sabe, é como se o inconsciente, como se o eu superior dela dissesse, não, agora para e olha para isso tudo, para depois seguir em frente. Então, aqui acaba impedindo um pouco o progresso, né, dessa situação em função disso. Eu sei que não é legal, são energias de momento, essas energias elas podem mudar, porque, sabe, se a pessoa tem força interna, ela consegue mudar. Se ela busca essa determinação, e eu vejo que tem um rei de espadas aqui, que talvez esteja lutando contra, digamos que esses monstros internos, né? Se ela, para alguns pode ser que essa pessoa consiga essa superação,
e outras nem tanto. Mas mesmo assim, a última carta aqui, ela é uma carta assim que traz um alerta, assim como o diabo também, tá? Então, pensem bem, reflitam bem sobre essa situação, individualmente falando, cada um de vocês, para vocês terem mais noção do que fazer, como agir, se aceitam ou não, certo? Olha, sai a carta da aliança, uma carta muito boa. Sai a carta do urso aqui para vocês também. Sai a carta da morte. E sai a carta do cavaleiro. Então, aqui tá dizendo o seguinte, gente, olha só. É aquilo que eu falei, ela tem interesse em vocês. Mas aqui eu vejo o urso um pouco diferente do que eu vi na primeira situação. Aqui eu já vejo essa energia como uma energia de manipulação, sabe? Então, uma pessoa que realmente ela precisa saber cuidar melhor das suas emoções. É uma carta que tá falando tá falando muito do visceral aqui pra mim. Então, é aquela coisa da intensidade, aquela coisa, das vezes, da pessoa passar do ponto, sabe? O temperamento ir além do que deve, do que é convencional. E, de repente, isso pode se tornar, às vezes, um relacionamento um pouco abusivo, tá? Mais uma vez eu digo, gente, é coletivo. Então, vocês precisam entender para quem que o que eu tô dizendo encaixa e para quem não encaixa, simplesmente desconsiderar. Mas eu sinto aqui que vontade ela tem, mas tem aqui muito ímpeto, tá? Tem o ímpeto aqui no diabo, tem o ímpeto aqui no urso, tem o ímpeto nesse cavaleiro, tá? Porque o cavaleiro não é só uma abertura de caminhos, o cavaleiro também fala de uma pessoa de temperamento forte, tá? E como tem muitos arquétipos de intensidade aqui, como o próprio 3 de paus, eu diria aqui que vocês precisam pensar muito bem e analisar muito bem essa situação. Sabe aquela coisa do não tomem decisões precipitadas. Observem primeiro para ver se vale a pena. Para alguns aqui pode ser que valha, sabe? Pode ser que talvez vocês saibam, para alguns vocês saibam lidar com essa situação e tenham bastante discernimento, sabedoria para lidar. E pode ser que alguns de outros de vocês aqui sejam mais emocionais, mais não frágeis, porque de jeito nenhum é fragilidade, mas vocês tenham mais sensibilidade, são mais delicados e para alguns aqui pode ser que vocês não tenham, digamos que, uma estrutura para lidar com uma pessoa que pode ser um pouco controladora, uma pessoa que pode ser um pouco, para alguns, abusiva, porque não é que seja isso para todo mundo, uma pessoa que tenha muito cheia de atitudes e que às vezes nessas atitudes, nesse posicionamento, às vezes ela possa passar um pouquinho do ponto, tá bem? Então aqui tem um certo alerta aqui para vocês nessa situação. Espero que vocês, eu sei que não é o melhor resultado, essas energias elas podem mudar, mas foi o que eu percebi, foi a leitura que eu consegui perceber aqui como uma energia para vocês de alerta. Porque tudo que a gente está falando daqui para frente são tendências e possibilidades, mas sempre a gente pode fazer uma mudança com o nosso livre-arbítrio, a gente se posicionar de uma maneira para se proteger. Se vocês sentem aqui que vocês precisam se proteger, protejam-se. Se alguns aqui se sentem mais à vontade, sentem que dá para se aventurar, porque talvez vocês também não gerem tanta expectativa a respeito dessa pessoa, aí talvez valha a pena vocês ir dando um espacinho para vocês poderem observar. As duas mensagenzinhas, os dois recadinhos que a espiritualidade traz para vocês aqui no final, tá bom? Então, um beijo carinhoso. Eu espero que essa situação tenha te ajudado de alguma maneira, tenha te ajudado a ter alguns insights e saber melhor como conduzir. E eu te agradeço muito. E se tu puderes curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, eu te agradeceria muito, porque isso ajuda bastante a fortalecer o canal, tá bom? Então, um beijo carinhoso, eu conto com vocês. Olá pessoal, tudo bem? Para quem escolheu a situação do Sai Baba, vamos dar uma olhada aqui se essa pessoa tem ainda um interesse em ti. E se ela também, vamos ver quais as intenções, né? Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou dar uma embaralhada assim também, embaralhar bem as cartas. Os arquétipos saírem exatamente os que são necessários para vocês. Então eu peço que tu traga a tua energia para cá e a gente vai ver
Aí se essa pessoa ainda se interessa por ti, e se interessa, vamos ver qual é a intenção, né, dela. Ou o que ela pode te oferecer, né? Até onde ela consegue ir. Vamos dar uma olhada. É que às vezes a gente cria um tema, mas acontece que os arquétipos, eles trazem muitas possibilidades. E às vezes a gente traz um tema, mas daqui a pouco a tiragem tá falando uma coisa diferente do tema. Isso pode acontecer, gente. Às vezes vem uns processos intuitivos que podem conduzir um pouco diferente. Então vamos lá. Só mais uma baralhadinha e vamos lá. Olha, um 2 de paus. Uma carta que tá mostrando aqui um confronto dessa pessoa. Um rei de paus. A carta do julgamento. A carta do as de copas. Ai, que lindo. Vamos ver o que mais. Uma carta de 9 de espadas. Uma carta do louco. Acho que saiu na outra, se não me engano. A carta do 7 de ouros. E vamos ver a próxima. A carta do 4 de espadas. Vamos ver aqui. Vamos tentar entender esse universo. Ai, gente, aqui eu também vejo alguns desafios. Talvez não seja coisas impossíveis, mas digamos que coisas que talvez vocês precisam resolver primeiro, tá? Olha só, a carta do 2 de paus, ela já tá falando aqui de confrontos. Eu acho que vocês talvez tenham discutido, talvez vocês tenham opiniões opostas, contrárias, perspectivas diferentes. É como se tivesse havendo um jogo de braço entre vocês, só que aqui no caso é jogo de cabras. Sei lá se isso aqui é cabra, gente. Touro, não sei o que é. Touro, eu acho. Não, acho que é cabra. Sabe, existe um confronto aí entre vocês. Acredito muito que vocês, como aqui tem uma representação de nuvens, acredito que vocês têm um temperamento forte, vocês dois, ou opiniões muito formadas, e vocês acabam discordando de algumas coisas dentro da relação. Talvez a pessoa queira de um jeito, vocês queiram de outro, e vocês não estão se entendendo muito nesse sentido. E isso está trazendo uma dificuldade para essa relação, talvez de comunicação entre vocês, e também um certo peso, né? Essa carta do 9 de espadas é uma carta que fala um pouco de uma energia, o nosso pensamento ali pulsante, pensando, e que às vezes nos deixa num certo desequilíbrio. Acho que essa pessoa pode estar vibrando assim, mas eu acho que vocês também estão meio que recebendo essa energia. Não sei se vocês estão distantes ou não, ou se vocês estão muito próximas, mas eu sinto de alguma maneira, pode ser que não seja para todos, porque é coletivo, mas que vocês, alguns de vocês aqui, vocês sentem essa energia também. Vocês sentem esse desconforto no campo vibracional de vocês. Talvez algumas pessoas aqui que tenham mais sensibilidade, sejam mais intuitivas, tenham um pouquinho mais de mediunidade, sente. Então, eu vejo assim, essa pessoa, ele tem essa postura do rei de paus. Então é uma pessoa intensa. É uma pessoa que pode ser um pouco rígida às vezes. Rígida nas suas decisões, pode ser um pouquinho orgulhosa para alguns aqui, assim, o ego às vezes pode exacerbar, exacerbar, e essa pessoa de repente se perder um pouquinho, né? Essa pessoa realmente se tornar um pouco competitiva. Eu sinto como se tivesse uma competição entre vocês, realmente um jogo de braço, e é como se essa pessoa ela tentasse impor algumas coisas, talvez, aí nessa situação, tá? Bom, mas o objetivo aqui é saber se essa pessoa tem interesse, né, em vocês, se ela ainda tem. Eu vejo que tem, tá? Só que nesse interesse dela, pode ser que ela queira que as coisas sejam muito do jeito dela, tá? Que ela queira conduzir as coisas da maneira dela, que ela se posicione querendo que as escolhas que ela tem sigam aquilo que ela quer, aquilo que ela entende como verdade, aquilo que ela acha que pode trazer um melhor equilíbrio para essa situação. Essa pessoa gosta de vocês, mas eu vejo que essa pessoa, mesmo gostando, tendo um sentimento, um carinho por vocês, ela às vezes ela tem essa tendência a se impor, tá?
e a decidir como ela quer, e se as coisas não são como ela quer, isso às vezes faz com que ela se torne um pouco incisiva, um pouco rígida demais, e até para alguns aqui a pessoa até às vezes faltar com um pouquinho de respeito, tá? Para alguns aqui. E aqui embaixo, né, eu já falei da carta do 9 de paus, de espadas, tem aqui a carta do louco. E essa carta que tá mostrando assim, ela tem vontade de trazer mais leveza. Talvez ela perceba, também ela já tenha se dado conta, que em algumas situações ela pode ter sido dura demais, tá? Então, para algumas pessoas aqui, pode ser que ela comece a entender com essas duas cartas aqui, de que se a relação não tiver uma mudança, e bem provavelmente seja da parte dela, de que a relação possa ser não com essa rigidez toda que às vezes ela traz, ela pode imaginar que de repente pode ser que vocês não queiram, pode ser que vocês não se abram para ela. Porque eu vejo aqui essa carta do louco é uma carta que fala de que de repente ela está um pouco disposta, digamos, não é disponível, mas disposta a mudar um pouco a sua maneira de conduzir, de maneira que isso possa ser mais divertido, que a relação possa ter mais cor e não aquela coisa tensa que já pode ter sido anteriormente. E ela querendo plantar novas sementes aqui para vocês. Só que porque o que ela quer talvez é mudar a visão que vocês estavam tendo dela. É como se aqui ela entendesse que vocês, ela precisa mudar, porque senão talvez vocês não se abram para ela, seria isso, mais ou menos é isso, tá? Então aqui gente, eu acho que tem assim uma vontade dela. Agora eu vou falar uma coisa que eu falei muito parecida na outra situação. Vocês precisam entender, né, se realmente porque como é coletivo, de vocês entender individualmente falando o quanto que vocês acreditam que essa pessoa tem uma capacidade de se doutrinar, de se... enfim, da pessoa poder fazer uma mudança, da pessoa realmente conseguir aprender a controlar, de repente, uma personalidade forte, um temperamento forte, tá? Então vocês vão ter que ter, assim, avaliar isso, né, individualmente, porque é uma tiragem coletiva, né? Então eu diria que vocês precisam realmente fazer essa análise, porque eu vejo aqui vocês muito se protegendo disso, ou ela interpretando que vocês vão se proteger dela, porque ela sabe que ela tem essa postura. Eu vejo que ela vem buscando querer ter uma atitude melhor, ela vem querendo trazer mais equilíbrio para essa relação, mas ela continua sendo exatamente quem ela é, tá? Ela até quer uma mudança, mas o louco é sempre algo muito novo, entendeu? Assim, a pessoa mudar muito de repente, uma pessoa que tem ali às vezes uma personalidade intensa, como o rei de paus, que é uma personalidade forte, que é uma pessoa que se tiver que brigar, ela vai brigar, que ela tiver que ativar ali o lado fogo dela, ela vai ativar, e aí assim, do nada ela conseguir trazer essa leveza, aquela despreocupação, aquela pessoa que relaxa, ela precisa de treino para isso, ela precisa de tempo para isso, ela precisa de aos poucos fazer essa mudança, tá? Então eu diria que tem uma certa complexidade aqui, tá bom? Então vamos lá, saiu aqui a carta, desculpa gente, minha bichinha, só um pouquinho. Voltando, eu tive que pausar o vídeo porque elas estavam latindo. Então, assim, e aí eu aproveitei e já abri as cartas do baralho cigano, tá? Como eu estava dizendo pra vocês, olha, olhando as cartas aqui de baralho cigano, eu diria o seguinte: o que me parece, né, nesse momento, é que essa pessoa, ela tem consciência do que ela precisa mudar, e eu acho até que ela tá, assim, trabalhando nela essa postura, assim, de querer promover uma mudança, e para poder trazer mais leveza para essa relação, para que essa relação de vocês possa ser mais leve, mais fluida e ter mais possibilidades. Eu acho até que essa pessoa está afim mesmo de fazer um sacrifício. Inclusive aqui pode significar também o sacrifício que essa pessoa quer fazer em prol dessa relação.
Então, além de eu ver que ela tem ainda interesse em vocês, parece que ela também está querendo, de repente, abrir mão um pouco e tentar controlar um pouco essa intensidade dela. Lembrando, gente, que é uma tiragem coletiva, então vocês precisam olhar, né, com sinceridade para a realidade do que vocês vivem na relação para ver se encaixa com vocês, tá bem? Mas eu vejo assim, essa pessoa, ela tá muito determinada em se autocontrolar, tá bem? Claro, mais uma vez eu digo, gente, às vezes as pessoas, elas tentam se controlar, mas de vez em quando elas podem se perder. Às vezes esse processo de transformação, que muito bem representado às vezes pela carta da morte, é uma transformação que é aos poucos, as coisas não acontecem correndo. Mas eu vejo ela aqui muito dedicada a isso. Ela querendo se comprometer com ela mesma, de poder trazer, digamos que uma postura melhor para essa relação, para que essa relação possa trazer mais satisfação para vocês e vocês não ficarem às vezes numa energia, às vezes de competitividade, enfim, de intensidade de uma forma desconfortável. Então, me parece aqui essa pessoa querendo essa transformação, essa mudança. Para algumas pessoas aqui, pode significar algo novo, tá bem? Eu senti aqui para algumas pessoas que, de repente, vocês analisam essa situação e entendem que talvez não seja a melhor coisa para vocês, porque cada caso é um caso, né? Não, mesmo que seja parecido o que eu estou dizendo para as pessoas, né? Mais ou menos encaixe, nem tudo encaixa. Então, para algumas pessoas aqui pode significar que vocês deixam uma situação para trás e vocês se abrem para o novo. Pode ser que algumas de vocês aqui ou alguns de vocês já até estejam conhecendo alguém novo, tá bem? Então eu vou te pedir se tu pode deixar o teu comentário, a tua curtida, o teu compartilhamento de vídeo, porque isso ajuda muito o canal e eu te agradeceria muito se tu pudesse me ajudar nesse sentido, tá bom? Um beijo carinhoso, fica com Deus!